meus irmãos, graça e paz. Amém. Deus abençoe a todos. Deixa eu aproveitar que os irmãos estão em pé. Vamos abrir o texto da palavra do Senhor. Hoje retornamos à exposição da carta de Paulo aos Efésios. Continuamos então no capítulo 5. A última vez que falei com os irmãos, eu iniciei o capítulo 5. Aí depois teve o período de férias. E o pastor Wilson iniciou a primeira carta de Pedro, E aí então, a partir desse mês, nós iniciamos um período alternado, em que um domingo é a exposição aos Efésios e o outro domingo a continuação da exposição da primeira carta de Pedro. Então, faremos assim. Hoje, então, continuamos o capítulo 5, o texto é Efésios, capítulo 5, do verso de número 7 ao verso de número 14. Palavra de Deus, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, do verso 7 ao verso 14. A versão que eu utilizo é a NVI, a palavra de Deus diz assim: portanto, não se associem com eles, porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Tudo, porém, que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado porque desde de manhã o Senhor tem nos capacitado a prestar culto a ti. Nós nos reunimos aqui gratos, felizes em te louvar, em te honrar. Obrigado, Senhor, porque temos liberdade neste país para podermos cultuar ao Senhor. Pedimos que isso continue, a fim de que o teu povo se reúna. A propósito, Senhor, abençoe o teu povo que se reúne neste momento em tantos outros lugares, seja aqui em nosso país, seja em outros, em situações adversas, em situações em que são proibidos. Teu povo que está se reunindo secretamente a fim de cumprir a ordem de prestar culto a ti. Guarda-os, livra-os de todo o mal. Abençoe os cultos onde a tua palavra é verdadeiramente pregada, seja agora na parte da manhã ou ao longo do dia. Querido Deus, ajuda-nos neste texto, ajuda-nos a ouvir tua voz por meio da tua palavra, alimenta-nos, confronta-nos, a fim de que tenhamos a nossa vida ordenada pelo Senhor, disciplinada pelo Senhor, regularizada pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, porque em nosso dia a dia há tantas decisões para tomar, há tantos caminhos que precisamos andar, mas queremos andar à luz da tua palavra. Então esclareça-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Há uma coisa que é impossível humanamente falando, imagine só se eu e você fôssemos no aeroporto aqui em Cumbica e fôssemos fazer uma viagem de avião, e quando você entrasse no avião, a primeira mensagem que o piloto desce nos alto-falantes da aeronave fosse assim: eu gostaria de informá-los que estamos para alçar voo, mas saibam que faremos uma manutenção nessa aeronave enquanto voamos a 3.000 pés de altura.
Eu não sei você, mas eu com toda certeza daria um jeito de dizer que eu tinha uma bomba na minha bolsa só para parar a aeronave e eu descer desse avião de modo emergencial, porque com toda certeza nenhum de nós gostaríamos de subir numa aeronave com a ideia de que ela seria consertada em cima, no ar, porque isso é impossível, humanamente falando. Entretanto, a nossa vida cristã, como eu disse aos irmãos na quarta, né, e tem tudo a ver com o sermão de hoje, a nossa vida cristã é exatamente assim. O Senhor nos salvou. O Senhor fez com que o nosso avião decolasse. E a verdade é que enquanto estamos vivendo, o Senhor está produzindo uma manutenção, irmãos. O Senhor está produzindo em nós uma manutenção a fim de que a nossa vida seja organizada à luz da sua palavra. Nós fomos salvos. A graça do Senhor nos alcançou, sentimos prazer em servi-lo, prazer em adorá-lo, prazer em estar no culto, mas a verdade é que ainda há algumas coisas na nossa vida que precisam ser reorganizadas, que precisam ser reorientadas, e é por isso que quando Paulo escreve a carta aos Efésios, Paulo escreve a carta aos Efésios com esse planejamento em mente, de que a vida cristã é uma constante vida em manutenção, até que o Senhor venha, até que o Senhor queira nos levar, ou até que Ele venha, nós estamos em manutenção. Os irmãos se lembram que do capítulo 1 até o capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, o que temos é o conceitos teológicos, é toda a ortodoxia sendo ensinada, é o ensino correto que Paulo quer passar para a igreja. Mas a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, ora, o que Paulo propõe é como aplicar essa teologia, é como viver isso, é o que o povo de Deus deve fazer com as riquezas que Deus deu, porque do capítulo 1 ao capítulo de número 3, o que Paulo propõe é nos informar, é nos dar as belezas, as riquezas do que Deus fez em Cristo Jesus, de como Ele planeja a igreja na eternidade, de como Deus envia o seu Filho e o que Cristo faz por nós. O que nós temos aqui então é a sétima parte dessa pergunta relevante: o que eu e você precisamos fazer com aquilo que Deus nos deu, com as riquezas que Ele nos deu, com o benefício de sermos seu povo, com o benefício de sermos a sua igreja. E os irmãos se lembram que desde o capítulo 4, no verso 22, Paulo estabelece qual é o processo de mudança bíblica. O processo de mudança bíblica ele se dá de modo organizado, de modo racional. Muitos têm vivido a vida cristã a partir de emoções, a partir de sentimentos, aquilo que eu sinto, aquilo que eu gosto, né? E as emoções que são capazes de sentir no culto ou durante a sua vida cristã. E por isso suas vidas são movidas de evento. Tem um evento, eu preciso mover todos os meus esforços para aquele evento, porque a minha vida cristã se baseia nesse evento, e aí vai vivendo ciclos, né? De eventos em eventos, e nos intervalos de eventos, a vida cristã acaba sendo seca, vazia, sem produtividade e sem vitalidade, porque no final das contas suas vidas cristãs estão baseadas em sentimentos e não na racionalidade. Os sentimentos não são ruins na vida cristã, as emoções não são ruins, mas desde que elas estejam acompanhadas, fundamentadas, baseadas em uma teologia saudável. Então olha só o processo de mudança bíblica que Paulo propõe.
Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Note que o primeiro passo, então, na mudança bíblica que Paulo propõe, ele usa a analogia, né, ou a ilustração de que eu e você fazemos todos os dias. Todos os dias nós tiramos uma roupa que está suja e colocamos uma roupa que está limpa. Não é isso que a gente faz? Ou pelo menos deveria, né? Antes do banho a gente tira a roupa que está suja, aí depois do banho a gente coloca uma roupa que está limpa, né? De praxe é isso, né? Salvo algumas exceções que eu não quero entrar nesses detalhes aqui. Mas Paulo utiliza essa figura de linguagem, né? Essa imagem que todo mundo conhece. E na nossa vida cristã nós somos ensinados a isso. E o que mais? Qual é o segundo passo? Olha o que ele diz no verso 23, está aí. A serem renovados no modo de pensar. Então, nós também não fomos apenas ensinados a despir-se de alguma coisa, mas a renovar a nossa mente. E olha só que interessante, porque esse renovar a mente tem a ver com um processo intelectual, tem a ver com um processo de entender o que Deus quer, de entender o que Deus está falando, de entender quais são os caminhos do Senhor, de raciocinar e dizer, eu opto pela obediência a Deus, porque a obediência a Deus é o mais coerente. É o que os teólogos, se eu não me engano, C.S. Lewis, eu creio que é ele mesmo, C.S. Lewis vai propor que crer também é pensar. Tem até um livro, eu posso estar enganado, mas eu acho que é C.S. Lewis. E aí olha só, o outro passo fundamental, eu só tiro alguma coisa e renovo a minha mente, entendo? Não, verso 24. E a revestir-se do novo homem, criado a ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, o processo de mudança bíblica é assemelhado a um processo que nós fazemos todo dia. E assim, né? Eu fico maravilhado com como Deus inspirou seus servos a escolher ilustrações que são ilustrações que não só refletem aquilo que Deus ordena, mas também são escolhidas com muita cautela e também com muita propriedade. Porque notem, o processo que fazemos diariamente de despir-se de roupas sujas, tomar um banho e colocar roupas novas, ocorre por quantas vezes na semana? Bom, deveria ocorrer 7 vezes pelo menos, né? Ocorre todos os dias. E qual é a ideia de ocorrer todos os dias? A ideia é que o processo de mudança bíblica também deve ocorrer quando? Todos os dias. Então não pense que a vida cristã é algo pontual, algo estático. Eu levantei a mão, fui na frente, alguém orou, pronto, está tudo certo. Não, absolutamente. Não, eu me convenci, está tudo bem, agora eu não tenho que fazer mais nada. Não, absolutamente. Nós temos que todos os dias nos envolvermos num processo de mudança. Porque se nós não nos envolvermos no processo de mudança, a vida cristã não existe o estágio de estagnado. Na vida cristã, ou estamos indo para frente, ou voltando para trás, me permita a redundância, como subir para cima. Ou estamos andando para frente, ou voltando para trás. A vida cristã não existe essa história de estar parado. Não, eu estou encostado. Não. Deixar de praticar as disciplinas espirituais é retroceder na vida espiritual. Deixar de participar de cultos, de leitura bíblica, de estudos bíblicos é retroceder na vida espiritual. E é tão importante, que como eu já informei,
nesse processo de mudança bíblica, as emoções são impactadas por uma renovação intelectual, não o contrário. Eu não sinto para fazer, eu faço para sentir. É muito parecido com o trabalho nosso, né? Não tem dia que a gente acorda e diz assim, eu não estou sentindo de trabalhar, não é? Nesse friozinho, então, né? Costumeiramente o nosso corpo quer dizer para nós, eu não estou sentindo de trabalhar. Mas o que você faz com o seu corpo? Você escuta ele? Não, você levanta e vai trabalhar. E depois que você está trabalhando lá, e pronto, essa vontade de não ir trabalhar vai embora. Por quê? Porque tem conta para pagar, tem um monte de coisa. A gente sabe do prejuízo que é não trabalhar. É assim que funciona com a vida cristã. Não espera você sentir vontade de ler a Bíblia. Não, eu vou sentir vontade de ler a Bíblia e eu leio a Bíblia. Eu vou sentir vontade de parar de mentir, aí eu vou parar de mentir. Eu vou sentir vontade de ser fiel à minha esposa, ao meu esposo, aí eu vou ser fiel. Não existe isso. O processo de mudança bíblica tem que ser algo proposital, tem que ser algo intencional e tem que ser algo resolvido aqui, para depois descer para cá. Depois, à medida em que eu estou no processo, aí Deus me faz sentir contentamento, Deus me faz sentir alegria, Deus me faz sentir sua presença, Deus me faz sentir o privilégio de caminhar com Ele. Mas não espere as emoções para o processo. E lembre-se, há duas figuras que constantemente eu tenho apresentado aos irmãos nessas exposições, que é não entrar no processo de mudança bíblica, né? Lembra esse erro de português proposital que eu cometi aqui, né? Você volta para trás, né? Por quê? Porque não entrar no processo de mudança bíblica é estar nessa aspiral descendente. Quanto mais eu estou longe de Deus, mais eu estou envolvido em pecado, mais eu estou caminhando, me aprofundando em pecados que me fazem deixar Deus de lado, deixar a vida cristã autêntica de lado. Enquanto que se envolver no processo de mudança bíblica é representado por uma espiral ascendente. É aquela que, à medida em que eu me envolvo no processo, mais próximo de Deus eu chego, mais próximo do Senhor eu estou. Esse deve ser, né, o alvo da nossa vida. Sendo assim, né, e de outra forma, como é que o padrão bíblico, né, de mudança bíblica se dá? Se dá por meio de algumas perguntas, né? Quando a gente fala despir-se do que, é despir-se do que à luz do que o texto ensina. Não é à luz do que eu penso, não é à luz do que algum maluco esteja falando, não é à luz de algum sonho que eu ou qualquer outra pessoa teve. É o que a Bíblia ordena, é o que Deus ordena. O processo de mudança bíblica só é autêntica se ele for oriundo, se for produto das Escrituras. Não pode ser produto de tradição nenhuma, de filosofia nenhuma ou de pensamento humano qualquer. Nós precisamos ter certeza de que o processo de mudança que estamos envolvidos é um processo de mudança que corresponde com a palavra de Deus acima de todas as coisas. Porque aquilo que não provém da palavra de Deus, a gente pode até conseguir por um tempo, mas não é persistente. Lembram-se que quando o Senhor, olhando para o povo, né, vendo o quanto os religiosos da sua época impunham sobre o povo uma carga extremamente pesada, exigências que a Bíblia nunca havia exigido, o que é que o Senhor diz a eles? O Senhor diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, dependendo da tradução, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque o processo de mudança bíblica, ele não ocorre longe da graça de Deus.
O processo de mudança bíblica sempre ocorre com a capacitação de Deus na nossa vida. É sempre Ele nos capacitando, é sempre Ele nos iluminando, é sempre Ele nos dando condição de tal modo que, à medida em que estamos envolvidos no processo de mudança bíblica, nada nos é pesado, porque a graça dele está sobre nós. Uma outra pergunta relevante, então, é revestir-se do que à luz do que o texto ensina? E baseado em qual aspecto da nova criação, ou a razão que o texto ensina? Isto quer dizer o quê? A renovação da mente. Note que Deus então tem algo para que nós possamos despir-nos, revestir-nos, e Ele nos dá o motivo. Tendo lembrado disso, eu disse aos irmãos que a gente sempre lembraríamos disso nas exposições, então agora podemos chegar no texto em que estamos hoje, e hoje, o início do capítulo 5, os irmãos se lembram que nós falamos sobre o pudor, do como devemos nos relacionar, principalmente na nossa vida cristã. Na nossa vida cristã, qual é o tipo de relacionamento correto entre um homem e uma mulher que não são casados? Como é que os homens da igreja devem se relacionar com as mulheres, com as moças, com os outros homens e por aí vai. Então esse foi alvo da nossa última exposição, e hoje essa exposição tem a ideia de pensar sobre o que é ser luz. O que de fato o texto bíblico quer dizer que nós somos luz do mundo, por lembrar do Sermão do Monte. O que João, e ainda que não estejamos aqui no Evangelho de João, o que no Evangelho de João quer dizer que nós somos luz, ou estamos na luz. O texto que Paulo diz, e aqui eu cito o verso 7 e 11, responde à pergunta: despir-se do quê? O que é que eu tenho que deixar de lado? E olha só o que o texto diz: portanto, não participem com eles destas coisas, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. A primeira questão importante aqui é que há um modo de vida que é representada por trevas, enquanto há um modo de vida que é representado por luz. E a grande questão é saber o modo como estamos conduzindo a nossa vida cristã. É o modo como estamos na luz ou como aqueles que estão nas trevas? Ainda pensando, já que o texto começa, portanto, não participem com eles dessas coisas, a pergunta mais óbvia a se fazer para esse texto é: que coisas são essas? Quais são as coisas que de fato eu tenho que me despir e que de fato define andar nas trevas? O que é que esse texto diz que eu devo deixar de lado? E se nós voltarmos no verso de número 5, olha só o que o texto disse ainda na exposição passada: porque vocês podem estar certos disto, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo, ao longo de todo o livro de Efésios, de toda a carta aos Efésios, Paulo vai colocar elementos do que é andar na luz e do que é andar nas trevas. Por exemplo, ainda no capítulo de número 5, que eu não quis trazer para essa exposição, nós veremos situações terríveis acerca de algumas coisas, principalmente no fato de ser espiritual ou ser carnal, ou no papel do homem, ou no papel da mulher, e no papel do filho. Mas aqui,
Basta para nós entender que, de modo genérico, já que Paulo não está... Pensa só, o que é que Paulo está dizendo com imoral? Perceba que Paulo está sendo genérico, dando a ideia de que qualquer imoralidade faz parte do modo de vida de andar nas trevas. Qualquer modo impuro aqui, né, e ganancioso, idólatra, é um modo que é andar nas trevas. Então, nós precisamos sempre fazer a seguinte pergunta para aquilo que estamos fazendo, pensando ou falando: isso é imoral? Isso é impuro? Isso é idolatria? Por que é que eu quero tanto isso? Qual é a motivação do meu coração? Isso é um modo que honra a Deus ou um modo como não honra a Deus? Quais são de fato as coisas que estão me movendo? Porque nem tudo aquilo que é legal, dentro da legalidade humana, é moral, né? Então, quando nós olhamos para isso, o que é que nós podemos dizer de modo claro, de modo objetivo? Andar nas trevas significa andar a partir de uma imoralidade que não honra a Deus. Eu sei que isso é meio que estranho dizer, porque não há nenhuma imoralidade que honra a Deus, né? Mas é para ser redundante mesmo. Toda e qualquer imoralidade deve ser rejeitada por aqueles que servem ao Senhor. Toda e qualquer impureza, e se nós olharmos o contexto, Paulo está falando em impureza no sentido sexual. Tudo aquilo que não é uma sexualidade dentro do que a palavra de Deus ordena, é preciso entender que é viver nas trevas. Então nós precisamos refletir a nossa vida e nos perguntar: qual tem sido a motivação em assistir algum tipo de vídeo em nosso celular? Qual tem sido a motivação do nosso coração a ficar passando algumas imagens no nosso celular que são imagens pornográficas? Qual tem sido a motivação do coração ao ficar flertando com mulheres ou com homens que não são os cônjuges? Perceba que o texto está dizendo é que nenhuma impureza está de acordo com a vontade de Deus, está organizada com a vontade de Deus. Nenhuma ganância que coloca esses princípios de lado está orientados com a palavra de Deus. E é interessante porque tudo aqui gramaticalmente está ordenado e entrelaçado, né? De modo que eu e você podemos fazer a seguinte pergunta para o texto: ganancioso com o quê? Olha, ganancioso, como é que eu defino que a ganância é idolatria? Quando a ganância está baseada na imoralidade e na impureza. Então, quando a ganância é por uma mulher que não é sua, logo a ganância é idolatria. Quando a ganância é por um dinheiro que vem de modo imoral, logo isso não está ordenado com Deus. Então são dessas coisas que temos que nos despir. E poderíamos dar vários outros exemplos, mas eu conto com a ajuda do Espírito Santo a fim de que nos incomode e nos faça lembrar dos nossos pecados particulares. Mas a grande questão agora é revestir-se do quê? O que é que esse texto mostra que eu tenho que colocar no lugar dessa imoralidade, dessa impureza e dessa ganância que é idolatria? Olhem comigo o verso de número 9 e 11 que lemos de Efésios 5.
Paulo começa dizendo, pois o fruto da luz. Notem a figura de linguagem que ele está lidando. Se há um modo de vida que é representado pelas trevas, há um modo de vida oposto a esse que é representado pela luz. E qual é o fruto da luz? O fruto da luz consiste em toda bondade, em toda justiça e verdade. E aí o verso de número 10 ele vai dizer mais ainda, ele vai dizer, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. E o verso 11 ele fala, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-na à luz. Então existem algumas coisas aqui que podemos listar como um modelo de que precisamos colocar no lugar e uma lista de que possamos fazer um checklist. Primeiro, o meu modo de vida está baseado na bondade ou na ruindade? E aqui nós não devemos ser unilateral aqui. Nós devemos entender esse texto de modo holístico, tá bom? Porque existe aqui uma observação teológica importante, é que Deus nunca pedirá para que eu e você faça uma coisa antes de produzir em nós uma mudança à luz desse princípio. Vamos dar um exemplo. Aqui, nesse texto, Paulo começa dizendo que o fruto da luz consiste em toda a bondade. Aí então, você tem hoje aqui, pelo menos no país, um movimento chamado de Legião da Boa Vontade, LBV, ok? Eles até te ligam, né, para você fazer contribuições e tudo mais. Qual é o princípio dessa turma? O princípio dessa turma é o seguinte: à medida em que você pratica a vontade, você alcança o favor de Deus. O Espiritismo tem, eles estão aí nessa linha, né? Então, qual é a ideia? A ideia é que quanto mais bondade eu faça, mais favor de Deus eu alcance. E pasmo, se você encontrar algum crente com esse tipo de pensamento, é muito fácil encontrar e identificá-lo como um espírita, no final das contas. Mas aqui, deixa para lá. Mas olha só, a bondade que Deus exige dos seus filhos não é uma bondade pela bondade em troca de alguma coisa, mas é uma bondade como resultado, ok? Resultado do quê? Daquilo que Deus fez em mim, daquilo que Deus fez em nós. Então, a bondade de Deus em favor do seu povo faz com que o seu povo seja bondoso e a partir de ser bondoso, pratique a bondade. Perceba que diferença? Deus nunca lhe pede para fazer uma coisa que você não é, porque nessa filosofia de vida da Legião da Boa Vontade, você pode fazer bondade sem ser bom, porque no final das contas ninguém tem como medir isso. E no cristianismo nós somos chamados a deixar de ser hipócritas. Isso quer dizer o quê? De falar uma coisa e viver outra. Então não dá para ser bom, não dá para praticar bondade no cristianismo, na vida cristã, sem que Deus tenha mudado. Então Deus nunca chama-nos para fazer uma coisa que antes mesmo Ele não tenha feito por nós e produzido em nós essa característica de vida. É por isso que na língua grega é fantástica a gramática, né? Na língua grega existe um tipo verbal que ele até tem um nome aqui no português, né, na língua portuguesa, mas ele não significa a mesma coisa, que é chamado de adjetivo verbal. Olha só, que na língua grega é exatamente esse conceito. Você não consegue traduzir com uma única palavra e toda vez que você faz uma tradução você tem que explicar.
Explicar o quê? Explicar que a pessoa não está fazendo aquilo só por fazer, ela só faz porque ela é. E é disso que se trata esse texto. Deus chama o seu povo para caminhar numa bondade, mas não numa bondade forçada, numa bondade imposta, mas numa bondade de contingência, água morra abaixo. O cristão é bondoso não é porque ele força para ser, é porque ele é naturalmente. E a ideia aqui é nós precisamos, é por isso que Paulo põe como fruto da luz. Você tem como plantar uma árvore e dizer para ela, agora amanhã eu quero que esse fruto esteja maduro. Você tem condição de falar? Você não tem condição de fazer isso. Você planta e depois que você planta, o fruto nasce no seu tempo. Essa é a ideia. É a ideia de que a vida cristã produz frutos de modo contingente, de modo natural. Por isso que é antinatural, por isso que não faz sentido, por isso que é um oxímoron, uma contradição entre termos, um cristão arrogante, um cristão estúpido, orgulhoso, mal-humorado. Não faz sentido isso. Porque isso não está em concordância, em sintonia com aquilo que Deus fez com ele e que produz em todo o seu povo. Pelo contrário, o que a gente vê são pessoas que eram turronas, pessoas que eram não criadas, pessoas que eram maldosas, em Cristo agora estão reaprendendo a serem pessoas bondosas, porque é isso que o Evangelho faz. Mas é só isso que devemos nos ensinar? Não, a justiça também cabe da mesma forma. Nós não devemos olhar esse modo justiça apenas como uma prática de alguém, não, absolutamente, você tem que olhar esse termo de modo holístico, de modo teológico, porque aqui tem a ver com a justiça que Deus opera no seu povo, primeiro. E qual é a justiça que Deus opera no seu povo? É a justiça imputada. É aquela em que Cristo sofre na cruz e a sua justiça é imputada sobre o povo de Deus. Eu e você merecíamos o inferno, como já ouvimos hoje, mas a justiça imputada de Cristo sobre nós nos faz viver eternamente com o Senhor. E essa justiça imputada em nós nos faz pessoas justas, nos faz pessoa que quando olhamos para as injustiças dos outros, nós nos comovemos, nós denunciamos, nós reclamamos, nós nos posicionamos, porque o povo de Deus é assim. Só isso é a mesma coisa com a verdade. Deus agiu conosco por meio da sua verdade. Ele revela a nós sua verdade. E porque Ele revela a nós sua verdade, Ele nos faz cristãos verdadeiros e que andam a partir da verdade. Observe que o verso de número 10 não é um verso solto, aleatório, mas é um verso que faz com que essa lista fique ainda mais ampliada, amplie-se mais na ideia de que há um modo de vida que é andar na luz e que consiste em quê? Consiste em buscar, em discernir a vontade de Deus. Andar na luz é um modo de vida que faz com que a gente busque na palavra de Deus, em oração, e diz: Senhor, me diz qual é a sua vontade, porque eu quero te agradar. Existem algumas coisas que são muito claras para nós qual é a vontade de Deus. Por exemplo, culto, Nós estamos aqui no culto de manhã. Você sabia que o culto não é algo que eu devo perguntar se eu tenho que ir ou não para Deus? Não é algo que eu tenho que ter vontade de ir. Culto é algo que Deus ordena para o seu povo. O culto não é algo para eu e você se sentir bem. O culto é um local onde nós prestamos serviços a Deus. O culto não diz respeito a nós.
Culto diz respeito a Deus. Deus matou boa parte de uma nação por causa do culto. Vocês conhecem a história. O povo estava lá no Egito e Deus mandou Moisés ir lá falar com o faraó. E o quê? Qual foi a frase que Moisés disse? Assim diz o Senhor: deixa o meu povo ir caminho de 3 dias para que me prestem culto. E ele não quis deixar. E o que é que Deus fez? Deus fez aquilo que fez no Egito por causa do culto. E eu e você vem dizer que está com uma dorzinha de cabeça e não vem no culto? E eu e você vem dizer que vale mais a pena um passeiozinho, uma comemoraçãozinha do que o culto? A gente não tem noção do que a gente está brincando. Porque culto não tem a ver com igreja, não tem a ver com marcar presença, não tem a ver com contribuição, já que aqui a gente nem tira oferta durante o culto. Culto tem a ver com a nossa obrigação com Deus. Culto tem a ver com uma ordem que Deus estabeleceu para o seu povo. O culto é a maior representação da obediência de um cristão a Deus. E quando ele não se importa com o culto, e quando ele não se importa com o horário do culto, e quando para ele pouco importa a hora que ele chega, como ele está, o que ele faz no culto, ele fica dando risadinha, conversando, olhando o WhatsApp, fazendo qualquer coisa, menos cultuando. A gente não tem noção do que é isso. Olha o que diz o texto: aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Esse é um processo de mudança bíblica que eu preciso fazer constantemente na minha vida. Sabe por que tem 10 minutos de cronômetro antes do culto? Para que eu e você, já nesse momento, entendamos que o culto começou e organizemos o nosso coração para prestar um culto que de fato Deus se agrada. Essa é a razão. Mas o que a gente faz com o culto? O que a gente faz no culto? A gente quer pegar o bebê do outro e ficar brincando. A gente quer ficar fazendo tantas coisas, menos cultuar. Temos que discernir o que é agradável ao Senhor. Percebam, são coisas que são simples, claras, nas Escrituras, do que é a vontade de Deus. Por exemplo, qual é a vontade de Deus? É que você obedeça aos seus pais ou que você desobedeça? Você não precisa buscar discernimento para isso. Seu pai está lá te dando uma ordem, aí você dobra o joelho e diz: Deus, eu devo obedecer meu pai? Isso é tolice. Agora, existem coisas na nossa vida que de fato é meio nebuloso mesmo. Que de fato a gente fica pensando: poxa, não tem um texto claro sobre isso nas Escrituras. O que eu faço? O que Deus quer que eu faça? É que a nossa vivência, a nossa caminhada com Deus, o nosso tempo de oração, de leitura bíblica, de participação em estudos bíblicos, de ter alguém para conversar, para tirar dúvida, de pensar nos conceitos teológicos, é aqui que a gente busca um discernimento de Deus. Mas de uma coisa a gente pode estar certo: o verso de número 11 diz: olha, não participem das obras infrutíferas das trevas. E aí a outra parte é que diz: o que é que eu tenho que colocar no lugar então? Exponha-nas à luz. Isso quer dizer o quê? Denuncie. Diga: isso não dá, porque isso não honra a Deus. Se você tem certeza que uma coisa é pecado, tem uma frase que eu não concordo plenamente, mas parte dela é verdade.
Muitos irmãos antigamente diziam a seguinte frase: se você quer saber uma coisa que você não deve fazer como cristão, pergunta para o ímpio. O ímpio vai saber se você pode ou não fazer. Eu não concordo muito com essa frase, não, porque o ímpio ele não tem a verdade de Deus nele. Mas é verdade que algumas coisas são tão claras que até o ímpio sabe que o cristão não deve fazer. Sabe aquela história? Na rodinha do refeitório do serviço, está todo mundo assistindo um vídeo pornográfico, aí o cristão chega, aí o ímpio olha para ele e diz: você aqui, irmão? Quer dizer, o ímpio precisou dizer para ele que não faz sentido um cristão estar numa rodinha, né, de vendo pornografia. É porque o ímpio sabe das coisas? Não, é porque é uma coisa tão óbvia que está ali, e às vezes o óbvio tem que ser dito. Mas vamos caminhar para o final. Qual é a razão que esse texto dá? Qual é o aspecto da nova criação que podemos olhar para esse texto? Olhem então comigo o verso 12 até o verso 14. Primeiro, por que é que nós não devemos andar como aqueles que andam nas trevas? Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Em outras palavras, nós não andamos como aqueles que andam nas trevas, porque é vergonhoso, como filhos de Deus, sermos imorais. É vergonhoso um filho de Deus andar na rua a partir de uma imoralidade, ou uma filha de Deus mostrando o seu corpo, sendo sensual para outros homens, ou sensual para outras mulheres, ou lidando com questões imorais no seu negócio, praticando coisas que não honram ao Senhor. Sabe uma coisa que não faz sentido para mim, na minha cabeça? É cristão agiota, né? É estranho, não é? É estranho, não faz sentido esse negócio. Eu ia falar outras coisas também que não faz sentido. Eu não usarei siglas de nenhum partido político, mas não faz sentido cristão socialista, né? Comunista. Não faz sentido essas coisas. A gente pode ter posições políticas, né? Eu não sou tão radical como um vídeo que eu vi esses dias, que quem é assim não é cristão, não vai para o céu. Mas isso aí, eu acho que é complicado ficar falando esse tipo de coisa. Mas tem umas coisas que não faz sentido para nós. É vergonhoso, né? Não é vergonhoso para os nossos filhos olhar e dizer: é assim que o pai trata as mulheres na rua? É vergonhoso isso, né? É assim que a mãe trata os homens na rua? Nós precisamos tomar muito cuidado. Mas olha o verso 13. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Sabe qual é uma outra razão pela qual andamos na luz e não nas trevas? Porque não há nada do que os homens façam nas trevas que ficará escondido. Deus trará à luz todas as coisas. E aqui, esse trará à luz todas as coisas tem um conceito prático, né, no sentido de julgamento, mas também tem um conceito teológico de redenção, porque o verso de número 14, a primeira coisa que você deve entender é que não existe esse entre aspas aí, né, a partir do desperta até sobre ti, que está entre aspas, não existe esse texto literalmente nas Escrituras.
O que Paulo está fazendo é uma paráfrase do texto de Isaías, tá? Então, essa é uma informação aqui para ser honesto com vocês, né? Mas o que Paulo quer dizer aqui, por isso é que foi dito: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Qual é a ideia teológica disso aqui? A ideia teológica é de que o poder da vida cristã na luz é tão imenso que aqueles que estão dormindo, aqueles que estão fletando com as trevas, porque o que é dormir senão um fletar com a morte, não é? Essa é a ideia. A gente tem que pensar no conceito teológico. Olhem só, qual é a experiência que todos nós temos todos os dias mais próxima da morte? Dormir. É tão próxima da morte que a gente dorme suspenso. A gente não dorme no chão, a gente dorme em cima de uma cama. Você está literalmente, não dá ideia, pensa no velório, acaba ali no caixão, em cima dos cavaletes, é igualzinho. É a experiência mais próxima que a gente tem. Você está dormindo, você não está sensível nem com as suas percepções, você não sabe como é que estão os seus filhos, você está dormindo. Se alguém quiser vir te dar um susto, te dá. Tanto que nos encontros de casais eu sempre falo, né? Às vezes os homens têm medo de dar a senha do banco para a mulher. Que coisa mais tola, né? A gente corre um risco muito maior dormir e elas acordar. Tem um estado mais vulnerável de alguém do que está dormindo? Não tem, meus irmãos. Você está dormindo, alguém chega, faz o que quiser para você, dá tempo de reagir no quê? E você fica aí com a bobeira, não vou dar a senha no meu cartão para ela. Ih, ela tem a sua vida na mão. O que é a senha do banco? Agora, olhem só, pensem só. O que Paulo está propondo aqui, né, e o que Isaías também está, porque Isaías escreve para uma nação que parece que não conhecem a Deus, que está vivendo de modo tolo, como se estivesse dormindo nas trevas, rejeitando a Deus, achando que Deus não está vendo os seus pecados, achando que Deus está aplaudindo o modo como eles estão vivendo, e não estava. E aqui Paulo diz: desperta, você que está fletando com as trevas, você que está dormindo, desperta, porque Cristo tem luz para você. Cristo tem uma vida cristã autêntica. Pare de viver uma vida que só é no nome que é cristão, mas no final das contas não é. É aquilo que eu disse quarta aos irmãos, né? É aquele ateísmo prático, em que a gente diz que Deus existe e de que Ele é Senhor, mas na prática vivemos como se Ele não existisse. Deus é meu Senhor, mas a minha vida sexual Ele não manda. Então eu assisto pornografia, eu não estou preocupado em satisfazer a minha esposa, nem preocupado em satisfazer o meu esposo. Ele é que se vira, ela é que se vira, cada um vive do jeito que quiser. Olha, o que é isso senão um ateísmo prático? Porque se tem um local, um recôndito, em que o sexo é abençoado, e que Deus ordena, e que é dever do homem satisfazer a esposa, e é dever da esposa satisfazer o homem, é onde? Se não no casamento. E para aqueles que são solteiros, as suas vidas sexuais só devem começar quando? Depois do casamento. Antes, estão desonrando ao Senhor. Então desperta do que dormes. Você que está flertando com a ilegalidade, que acha que todo e qualquer negócio você tem que levar vantagem
e você é desonesto nas suas transações, e você é desonesto em tantas coisas que você faz, porque você acha que Deus não está preocupado com isso. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes, de achar que Deus está tudo bem com essa sexualidade pífia e com tantos gêneros que existem hoje em dia, e achando que você pode ser isso, pode ser aquilo. Desperta tu que dormes, porque Deus criou homem e mulher. Desperta tu que dormes, que acha que a Bíblia é um jornal que você só lê quando a matéria te interessa, e não tem um projeto eficaz de estudo das Escrituras. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, e que possamos despertar de um sono em que despreza Deus, mesmo que a gente tenha delírios, devaneios, que dizemos: Deus é bom, obrigado Senhor, e coloca status no WhatsApp, no Instagram, Deus é meu Senhor, e coloca musiquinha gospel, e aí fica tudo muito bonitinho, e a gente olha nas redes sociais e fala: ai, que cristão bonitinho, né? Mas está dormindo, fletando com uma vida de trevas, como se Deus não existisse. Deus nos chamou para ter uma vida de verdade, e essa vida é na luz de Cristo.